Então todo cacto é suculenta, mas nem toda suculenta é um cacto. Então a suculenta é um grupo maior. Caso, né? Exatamente. Não é um cacto. Olá pessoal, bem-vindo a mais uma videoaula do meu canal no YouTube. Eu estou aqui com meu amigo Ivan Arbex para falar um pouquinho sobre dois grupos de plantas que são interessantíssimas: as plantas carnívoras e as plantas suculentas. Existe uma grande confusão que muita gente acha que toda planta carnívora é suculenta e toda planta suculenta é carnívora. Primeiro a gente tem que saber conceituar bem a diferença de uma para outra. Por isso eu estou aqui com meu amigo Ivan, um conhecedor de orquídeas, de plantas suculentas, plantas carnívoras. Ele tem todas essas plantas aqui que ele gosta de cultivar. Muito obrigado aí por mais um vídeo junto. Qual a diferença de planta carnívora e planta suculenta? Na verdade, o que a gente tem que se atentar, né? Vamos falar um pouquinho de definição só para fazer a introdução. Sim, esse é o objetivo principal desse vídeo, para as pessoas não confundirem. Então, vamos começar pelas carnívoras. As plantas carnívoras, ou insetívoras na verdade, né? Por definição, o que são? São as plantas que têm a capacidade de atrair, perfeito. Aprisionar, matar e depois digerir as presas, tá? Então isso é importante, elas têm que fazer... Os insetos, tem que né? digerir as presas que elas consomem. Até porque existem algumas plantas que conseguem fazer todas as etapas anteriores, atrair, aprisionar e matar, mas não digerem as plantas. Aí já não é carnívoro. Isso, então, aí tem essa... Existe, na verdade, aquela discussão a respeito do tema, né? Perfeito. Algumas espécies que não têm a capacidade de assimilar os nutrientes das presas que elas capturam, tá? Perfeito. Então, carnívora seria isso. Tá. E aqui, qual uma que você mostraria aqui de planta carnívora? Então, na verdade, aqui a gente tem uma gama, alguns exemplos de planta carnívora, né? A gente tem uma nepenthes, esse é um híbrido, tá? Que legal. Então, só para ver os jarros, esse é um exemplo de planta carnívora. Tem as estruturas. Essas daqui são bem conhecidas, né? Dioneia. Isso, essa é uma dioneia, tá? É um híbrido, é o B52, esse aí, que ela acaba ficando com as bocas das armadilhas maiores ainda, tá? Então, essa aí nem é um exemplar muito grande. Perfeito. A folha é um pouco suculenta, né? Sim, ela tem, né? Ela armazena água? Armazena, porque na verdade a maioria das espécies de carnívoras, se você olhar a maioria dos gêneros, elas são relacionadas a ambientes de brejo, né? Então o próprio cultivo você tem que ter, nunca tá seco, quase nunca, né? Então, entendi. Então para uma pessoa que quer ter uma planta carnívora, isso é um cuidado legal. Isso. Tem que estar sempre úmido. Exatamente, precisa ter até alguns cuidados para não, em relação ao mosquito, né? Porque fica água, importante ficar. Claro, a gente pode fazer um vídeo mais específico para cada gênero, tem um cultivo adequado, mas de forma geral a maioria das espécies são de brejo. E por isso que você também deixa sempre um substrato com musgo. Isso, exatamente, né? O musgo, ele é um dos principais substratos, tá? Para o cultivo de planta carnívora. Tem algumas misturas de musgo com areia ou musgo com perlita, mas basicamente são esses substratos que são utilizados, tá? Então, o que é importante? Reter umidade e alguns, depende da espécie, ocasionar uma aeração maior do substrato, tá? E suculenta? Então, quer dizer, a planta carnívora tem essa capacidade de atrair e também digerir o inseto. Já a planta suculenta, qual o conceito? A planta suculenta, na verdade, é tudo aquela que é relacionada à carnosidade, né? Essa aqui é um exemplo, né? Exatamente, esse é um exemplo, tá? É uma suculenta, essa aqui também é outra, por exemplo. Mas as folhas, elas são órgãos que acumulam água, tá? Então, essa que é a definição, é ter a capacidade de armazenamento mesmo de água. Só que não são carnívoros por quê? Porque não tem as outras características que a gente estava falando. Perfeito. Da mesma forma, os próprios cactos, né? Então todo cacto é suculenta, mas nem toda suculenta é um cacto. Então a suculenta é um grupo Isso é um maior. caso, né? Exatamente. Não é um cacto, mas é uma planta suculenta, é as crassuláceas, né? As crassuláceas, a família. Puxa, é mais muito uma legal. definição mesmo, né? Bacana. Então agora, e aí a crassulácea, ela gosta de ambiente seco, num vaso, ela vai melhor no ambiente seco ou úmido? Elas aceitam uma rega, tá? Diversas espécies têm tolerância à água, mas não pode ficar encharcado assim não. Perfeito. São plantas
precisa de ambiente seco. Então você tem, querendo ou não, reproduzir um pouco do que é ela no campo, né? Exatamente. No deserto e tal, né? E tem adaptações para tal, né? Então você não pode também forçar a amizade, né? De uma planta. A gente Perfeito. tenta no vaso reproduzir o máximo que dá na condição natural. Com certeza. Então tá certo. Ivan, Rodrigão. valeu. Muito obrigado. Gente, gostou? Deixa aquele like. Um comentário abaixo, qualquer dúvida. Abaixo do vídeo também é o contato do Ivan, caso você queira conversar com ele, saber mais sobre. E continue acompanhando os vídeos do meu canal. Até a próxima semana. Obrigado, pessoal. Até a próxima.